X-Men 81 foi publicado aqui em julho de 1995 e essa vai estar naquela fase pouco depois que o Claremont tinha saído do X-Men e assim tinha a equipe azul e a equipe dourada. Essa edição vai ser com a equipe dourada e tem assim, enquanto a equipe azul ficou com os desenhos do Jim Lee, eu acho que o Scott Lobdell já tinha começado a escrever, a equipe dourada ficou com o Wilson Portácio e, pelo menos por algumas edições, também tem o John Byrne fazendo o argumento. Eu não sei exatamente se ele fazia só o diálogo, eu acho que ele dava um trato na história do Wilson Portácio, né? Que é essa época em que os artistas literalmente assumiram as histórias, falaram, não, quero fazer uma história assim, para fazer uns desenhos desse tipo e tal. E assim, o Wilson Portácio, ele é mais ou menos no estilo do Jim Lee, só que o traço dele é um pouco mais pesado, assim, pesado e leve ao mesmo tempo. Enquanto o Jim Lee é bastante detalhista, mas o traço dele tem assim um peso mais ou menos equilibrado sempre. Parece que o Potássio ele alterna, né, umas partes bem escuras ou com os traços mais grossos assim, com os lugares super detalhados, né? E então assim, no caso da arte dele, eu acho que no formatinho ele acaba perdendo mais do que o Jim Lee. Se pegar por exemplo, essa página aqui da Tempestade, ela é bem típica, né? Ela tem essas partes bastante escuras que o Hashirada vai ficando mais pesado, assim, ao mesmo tempo que alterna uns detalhes do cabelo dele que é super com tracinhos finos, assim, né? Então, quando diminui no formatinho, principalmente essas partes que vai juntando um monte de tracinhos finos, dá uma misturada, né? Então, assim, a arte dele eu gosto bastante, mas realmente no formatinho eu acho que ela sofre mais do que a do Jim Lee. E aqui, essa história, os X-Men, eles estavam enfrentando o Trevor, que tipo estavam Fitzroy, né? Acho que o nome dele é Trevor Fitzroy. Eles são um grupo chamados Upstarters que estavam fazendo uma espécie de gincana entre eles para ver quem derrotava mais X-Men e outras coisas do tipo, para aumentar a pontuação e assumir o controle do Clube do Inferno. E aqui na edição anterior eles tinham quase matado o Jean Grey. A Jean Grey transferiu o corpo para a Rainha Branca e para Emma Frost, e aqui os X-Men da equipe dourada foram resgatar, né? E o poder do Fitzroy é fazer uns portais que eles trazem uns mutantes bandidos do futuro para lutar para ele, né? Então aqui quando os X-Men estão e ele também comanda uns sentinelas. E aí, quando os X-Men estão lá derrotando os sentinelas, ele traz esse pessoal, esses mutantes bandidões do futuro. E nisso, do portal dele sai o Bishop, né? Que estava atrás do Fitzroy pelos crimes dele, assim. Então tem essa... É por isso que tem essa capa aqui que é legal pra caramba, né? Que aparece o Bishop e esses dois ajudantes deles, né? E daí na edição seguinte, o Bishop ele vai ficar assim, achando que os X-Men que estão lutando lá são uma farsa, porque ele vem de um futuro onde o X-Men era uma lenda, assim. Então falando, não é possível que essa seja a Tempestade de verdade, o Colosso de verdade. Ele fala, poxa, mas o anjo tem o rosto dele, mas tá diferente do que as recordações mostram, tal. E eles não conseguem voltar porque o portal que o Fitzroy cria, ele só vai de volta só vai pro presente, né? Então eles ficam presos aqui no século XX, onde se passa essa história, né? Dos anos 90. E assim, daí o Bishop acaba tretando com o X-Men, porque o X-Men também não tá afim dos métodos violentos dele, que estava lá. Quando o Bispo ele vê que ele não consegue mandar os mutantes de volta, ele fala, bom, então vou executar todo mundo, né? E os X-Men ficam no caminho dele e tal. Daí a fortaleza do Fitzroy ele é destruída, o X-Men vai para o lado e o Bispo vai para o outro, assim, a história continua. Tem esse plot aqui dos Upstarters e tal,
que acho que depois vai ser meio que esquecido, assim. Isso aqui fica durante um tempo e nem lembro direito. Acho que não necessariamente, é uma daquelas plots dos anos 90 que não necessariamente acaba, leva a algum lugar, né? Vai morrendo aos pouquinhos e daqui a pouco esquece. Aí assim, completando essa edição, vai ter uma historinha curta do Pigmeu, que ele está enfrentando o Arcadia. É sempre divertido essas historinhas aqui e tal. Só algumas páginas, né? Isso aqui fica naquelas revistas do Marvel Apresenta, né? Que sempre traz 2, 3 histórias curtas assim, e abriu e encaixando isso quando não tinha espaço para uma história completa, né? E só cabia, acho que 10, 15 páginas, e encaixava assim. E a terceira história é o X-Factor da fase do Peter David e do Larry Struman. E eu tinha esquecido que isso aqui estava nas revistas do X-Men. Eu ficava só relendo aquele especial do X-Factor. E na verdade essa fase deles começou acho que 3 edições antes. Começou aqui na revista X-Men. Então essa seria, eu acho que a terceira ou quarta história dessa fase do Peter David. E aqui está o X-Factor, ele estava para ser apresentado ao governo, e aí o Homem Múltiplo, aparece um outro Homem Múltiplo lá na plateia e fala: não, esse daí que está com vocês é uma farsa, eu sou o verdadeiro. E daí eles ficam tretando lá, cada vez que um dá um soco no outro eles se multiplicam, e aí o X-Factor tem que correr atrás e nocautear todos, né? Até prender os 2 originais de cada uma das versões dele e tentar descobrir qual que é a verdadeira treta aqui, porque que eles estão... Um tá alegando que o outro é falso. E eles estão com o desenho do Larry Struman, e o Larry Struman é sempre sensacional, né? É aqui que o Fortão vai falar: não, para de chamar a gente de mutante, nós somos geneticamente complexos. Ou GC, para os íntimos e tal. Esse termo ele ficou durante algum tempo, acho que depois a Marvel também desencanou disso e tal. Voltou aos bons e velhos mutantes, assim. E daí vai ter aqui um gancho dizendo: bom, tem um outro cara aqui nas sombras que está meio que ferrando a vida de cada um dos integrantes do X-Factor, e o Fortão vai ser o próximo. Então assim, ainda uma fase bem divertida. Acho que mais pra frente começa a ficar chato quando fica só o Scott Lobdell. Tem coisas como a Era do Apocalipse que é legal e tal, mas depois vai ser uma fase que os X-Men ficam mais novelinha e tal. Mas nesse comecinho aqui ainda tem os desenhistas, pelo menos as histórias não vão ser super profundas, mas são os desenhistas fazendo umas histórias mais cheias de ação, assim, do jeito, tudo que eles curtem desenhar, assim. Então ainda é uma fase bem divertida de acompanhar essa revista.